Meu nome é Edson Ramos e esse é o projeto Zona da Arte. Estamos aqui em Aliança, na zona da Mata Norte pernambucana, para conversar com o mestre Canarinho, um jovem expoente da cultura popular e tradicional local. A gente vai aprender um pouquinho sobre essa manifestação cultural, como ela surgiu, como ela acontece, quais as dificuldades e qual o significado dela para o mestre e para a cultura tradicional popular. Mestre Canarinho, a satisfação enorme estar com você aqui. A gente vai conversar um pouquinho hoje, tentar falar, explicar um pouquinho do que é a ciranda, no universo da ciranda e da sua história dentro dessa manifestação cultural. Como é que você iniciou na cultura em geral? Rapaz, na verdade, a minha ligação com a cultura veio desde o meu avô, parte de pai, né? O pai do meu pai, que ele brincava maracatu, era puxador de cuíca, porca, né? Que a gente aqui conhece por porca, de um mestre chamado Aprígio Gabriel, lá de Patininga. Aí, o meu pai passou um tempo, ele brincou 14 anos de caboclo, brincando de caboclo. Mas depois parou, aí passou um tempo parado, que não queria mais brincar, mas depois voltou como músico também de terno. Eu comecei, na verdade, com 8 anos de idade, na embolada. Foi o que me levou para a poesia, né? O maracatu já foi um pouco mais tarde, porque minha mãe não queria, não deixava. Ela também nunca gostou bem, gostou depois que eu comecei a cantar. Aí sempre meu pai me levava, mas foi na base dos meus 10. Mas com 8 anos de idade eu comecei a cantar embolada. Embolada de pandeiro, né? Aí foi onde tudo começou. Eu sou embolador de coco, cirandeiro, mestre de maracatu e brinco cavalo marinho. Muita coisa. É um bocadinho, né? É um bocado. Aí eu comecei mesmo na embolada, na poesia. E na cultura, o maracatu entrou na minha vida, eu tinha na base dos 10, 9 anos nessa base também, assim. Que minha mãe não deixava, mas meu pai levava. Ela ficava na balança assim, né? Aí com 13 anos eu comecei a cantar maracatu. Com 13. E na ciranda eu já comecei em 2019, foi um pouco mais tarde, né? Um pouco mais tarde, mas por influência, porque eu sempre gostei muito de dançar ciranda. A ciranda, quando dizia assim, tem uma ciranda, principalmente quando dizia assim, Zé Galdino tá cantando em algum canto. Você estava lá? Eu tava lá, dançando ciranda. Aí o pessoal, rapaz, tu canta embolada, canta maracatu, brinca cavalo, por que tu não canta ciranda? Eu digo, rapaz, é que eu gosto mesmo de dançar, mas vê, rapaz, tenta pra ver se dá certo. Aí a gente começou brincando por ali, pai, deu certo, aí a gente estamos por aqui. Mas meu início na cultura mesmo foi aos 8 anos de idade, foi quando tudo começou. Dentro da ciranda, a gente tem muitos nomes expressivos, tem o próprio Zé Galdino, que já se foi, está em memória, mas quais foram as tuas principais inspirações, as pessoas que estavam perto de você, ao seu redor, para que você conseguisse criar esses versos na sua cabeça? Você se inspirava em quem? Eu sempre gostei muito de ouvir, como já falei, né, Zé Galdino, tinha João Limoeiro, que é ciranda, mas é um estilo diferente, Santino, lá de Nazaré. Só que quem estava junto de mim se chama o poeta Antônio Caju de Caueiras, que é embolador de coco, mestre de maracatu. Mas ele também canta ciranda, canta coco de roda. Ele gosta também das coisas, ele entende do sistema. Antes, para eu saber assim, mestre, o que é bom assim para a gente saber, para criar uma ciranda, ele disse, não, a ciranda tem que ter um refrão, tem que ter um assunto específico no que vai se cantar. Aí foi quem me guiou desde sempre, desde a época da embolada, quando eu comecei. Foi quem me guiou, foi ele, sobre o caminho. O dom de criar a gente nasce. Só não nasce já sabendo, né? Tem que ter alguém para trilhar o caminho é esse, você tem que ir para ali, para cá, fazer isso daquele jeito para ver se dá certo. Mas foi o Antônio Caju. E escutando também essa referência que eu falei. Né? Santino mesmo, eu sempre admirei muito Santino, o jeito dele cantar, aqui também está em memória, né? João Limoeiro, que é vivo. Aí Zé Galdino também sempre foi uma referência nessa região aqui muito grande, que aonde você passa, dizer assim, é ciranda, Zé Galdino. Todo mundo fala logo Zé Galdino. É Zé Galdino, que nessa região por aqui foi quem, pode dizer que imortalizou a ciranda. Com certeza. Até o jeito de dançar a ciranda de Zé Galdino, o pessoal inventaram até passo para dançar, mas sempre foi essa referência aí. Agora quem sempre estava me guiando ali nas coisas foi o mestre Antônio Caju de Caueiras. A gente sabe que todas essas brincadeiras nossas, da nossa região aqui, elas têm um terno. É verdade. Quais são os instrumentos que fazem parte do terno da ciranda? Geralmente a ciranda se toca com o bombo, né, o surdo, o tarol e o mineiro. Na parte de sopro, se toca um pistão, no caso um trompete, e um trombone. Mas hoje, como as coisas estão evoluindo, o pessoal também bota às vezes um sax, né? Como a gente tem um exemplo também do cirandeiro Nazaré Mestre B, bota uma tuba para dar um grave, né, cobrindo tudo, mas o simples da ciranda, geralmente, que é um simples bonito.
né? É um surdo, tarão, mineiro, um trompete e um trombone, às vezes 2 trombones e um trompete, né? Porque é um som mais estridente, mais aberto, um sax, na minha só um pistão, um pistão e um trombone. Porque eu acho que o sax já é baixo, né? Uma tuba eu não gosto porque fica muito alto. Aí é um simples que dá para. Mas você consegue mexer, adicionar Exatamente, coisas e exatamente. fazer a ciranda à sua cara, né? A cara do mestre. Exatamente. Cada cara com uma característica. Né? Na hora de criar o verso, porque é tudo feito na hora. Existem as músicas que são compostas, mas normalmente a ciranda ela é criada ali na hora. É. Como é esse processo de criação? Como é que se pensa? Qual é a frase que vem primeiro? Qual rima com qual? Geralmente, a ciranda ela é feita em 8 linhas ou 6, né? A de improviso. As cirandas de refrão é a que são compostas, a gente decora e canta. Mas quando você vê um cirandeiro cantar uma ciranda em 8 linhas, ela geralmente é feita de improviso. Feita de improviso, que é a primeira linha solta, a segunda rima com a terceira, a quarta com a quinta, a sexta com a sétima e a oitava rima com a quarta e a quinta. É nessa base assim. E você tem que lembrar disso na hora. A gente faz já. Ficar bonito. É o costume, né? Geralmente a gente faz, quando faz de improviso, faz falando sobre a cidade que a gente está cantando. Se é uma festa de padroeiro, falando sobre a santa, sobre o santo, né? Para dar tudo certo. Desse jeito. Você falou do santo, a gente sabe que todas essas brincadeiras, elas têm um lado religioso muito forte. É verdade. Qual é o lado religioso da ciranda para que a gente consiga até desmistificar, explicar para as pessoas que a ciranda ela não tem nada a ver com coisas ruins, da mesma forma que o maracatu não tem, que o cavalo marinho não tem. Exatamente. A ciranda a gente vê, que a gente quando chega para tocar uma ciranda, para dançar uma ciranda, a energia boa que traz, né? A ciranda ela sempre foi ligada para o lado religioso, do lado católico, né? Que ela se apresenta geralmente em festas de padroeiro, festas de aniversário de cidade e tudo, mas geralmente a gente sempre vai ver a ciranda numa festa de padroeiro. Em toda cidade que a gente vai, se tem festa de padroeiro, tem uma ciranda. Ela traz para a gente aquele ar leve, né, de paz, de tranquilidade, que é um negócio traçado com esse lado católico que a gente pensa. E a gente sabe que é difícil definir uma origem exata para a ciranda, mas você concorda com alguma teoria? Eu acho assim que como a maioria da nossa cultura, que foi criada pelos índios, pelos escravos, né, no tempo da escravidão, eu acho que a ciranda também veio dessa origem. Até pelo modo de dançar, né? Para frente, para trás, de mão dadas, eu acho que tem uma origem muito forte indígena. Né? Agora, a ciranda ela passou um tempo apagada, que quem começou a popularizar a ciranda foi o Antônio Baracho, né? Um cirandeiro muito famoso da época. Né? O Antônio Baracho foi quem levou a ciranda para Recife, ali para a grande capital, foi quem popularizou a ciranda. Aí depois veio Lia, foi aparecendo aquela turma. Aí por isso que a gente não tem uma origem certa, fixa, sobre a ciranda. Mas pelo jeito de se tocar, de se dançar, eu acho que a ciranda tem um laço muito forte indígena. Você sabe muito bem que existe uma dificuldade enorme de manter um brinquedo desse funcionando, às vezes uma falta de incentivo. Quais são, no geral, as dificuldades que vocês mais enfrentam no dia a dia para manter a brincadeira viva? Rapaz, assim, a ciranda ela não tem aquela mesma dificuldade que tem um maracatu, um cavalo marinho, mas a única dificuldade que a gente vê é a questão de valorização, de valorizar mais, né? Do mesmo jeito que o pessoal que está no poder, em questão de valorização de cachê mesmo, a gente vê uma diferença muito grande entre um cantor famoso e uma ciranda. Que se você vê, em Aliança mesmo, a gente tinha um exemplo, que chegava tempo de estar uma ciranda tocando em cima e a banda tocando embaixo. E às vezes tem mais gente na ciranda do que na banda. Ou até o público, a quantidade ser igual. O pessoal só descia depois que a ciranda terminava. Então, se o povo valoriza, o povo gosta disso, da ciranda, então ela deveria ter o mesmo valor merecido de um cantor grande, né, famoso, que é a história no país. Você acha que seria bom também falar nas escolas sobre a ciranda? Você sendo um jovem da cultura, faltam jovens na cultura? Eu acho assim, pelo que a gente vê, era preciso também, dentro das escolas, sempre estar conscientizando o pessoal,
Todo mundo sabe que um lugar, um país, um estado, uma cidade sem cultura é um lugar sem história. Exato. Aí é o quê? É preciso também os professores, os gestores do colégio, conscientizar o pessoal. Vamos ali ter uma eletiva disso, ter uma ciranda, um maracatu, ensinar a bater um instrumento, ensinar a cantar. Que tem gente, hoje em dia é o que a gente vê, que pode ter gente que tem o dom, só não tem quem mostra o caminho. Direciona. E a partir do momento que a escola, o colégio, diz que a gente puxa para isso, já é um grande passo. Já é um grande passo. Agora a cultura em si, ela não se acaba. Ela não se acaba. A ciranda, o maracatu não se acaba. Porque a cada dia que passa a gente vê as crianças chegando junto, gosta, acha bonito, aí vê. Agora a dificuldade é essa, que é um negócio que tem de momentos. Uhum. Não é direto, não é todo dia. Né? Por isso que era bom a escola, o colégio, mostrar ao pessoal a realidade, como é que se brinca, como se trabalha, para os jovens, as crianças chegarem junto. Mais ainda, né? Pegarem gosto, exatamente, intimidade com a ciranda. Exatamente. Você sente dificuldade ou sentiu na hora de montar o seu grupo? Você queria que tivesse mais jovens? Assim, na verdade, quando eu montei o meu, a minha primeira formação foi só de jovem. Só de jovem. Pegando do zero mesmo, começar ensinando. Foi só de jovem na época. Aí depois que foi ficando mais profissional, aí já peguei uma turma mais experiente, porque os meninos também começaram a trabalhar, a gente se separou do colégio, né? Não estava mais estudando junto. Aí eu peguei uma turma mais experiente lá de Nazaré, que sempre estava junto comigo, desde Maracatu, Ciranda e tudo. Aí, mas minha primeira formação mesmo foi só de jovem, que foi a partir até de uma eletiva. A gente fez, eu digo, vamos ver se a gente faz uma cirandinha pra gente, justamente pra gente tá brincar. Falando, né? Vamos fazer uma cirandinha pra gente brincar, não é nem pra é só pra brincar mesmo na culminância e tal. Mas aí deu certo, a gente ainda tocou com esse grupo em Aliança, em Patininga, toquei aqui na Chan, na região. Mas aí depois que foi que eu peguei uma turma mais profissional para ficar junto, né? Para profissionalizar mesmo. O que a ciranda, a cultura popular em geral, mais especificamente a ciranda, significa na sua vida? Rapaz, eu tenho um apreço muito grande pela ciranda, porque é uma brincadeira inclusiva, né? Na ciranda todo mundo dança. Todo mundo dança e ninguém dança errado. Não. Ainda tem isso. É porque tem gente que inventa os passozinhos, aí quando alguém dança diferente, ele diz que tá dançando errado. Mas ninguém dança errado. Todo mundo pega na mão de todo mundo. É uma felicidade só. A ciranda, ela trouxe para mim uma questão assim de mais felicidade, até de inclusão a mais, porque a gente vive no interior que, entre aspas, ainda um pouco preconceituoso em algumas coisas. Sim. Aí a ciranda, ela traz essa inclusão de, não, vamos embora, a gente dança, pega na mão, vamos dançar mesmo e brincar. Eu acho que a ciranda, ela trouxe mais conscientização para mim em muitos aspectos. Qual a mensagem que você deixaria para as pessoas que não conhecem a ciranda, que querem conhecer? Rapaz, o que eu tenho para dizer ao pessoal é assim, pode vir, onde tiver uma ciranda, chegue, vai lá dançar, vai escutar. Se não quiser dançar logo de primeiro, mas escute. Como você disse, não tem dança errada. Exatamente. Mas mesmo se não quiser dançar, tem gente que logo chega e fica meio acanhado. Também não tem idade. Fica meio acanhado. Também não. É um negócio que todo mundo dança, de idade avançada, jovem, criança, de todo jeito a gente tá. Agora, vá olhar, pelo menos no início, vá olhar, para você ver o mestre cantando, que as letras da ciranda, a pessoa, não, mas ciranda canta... Não. Tem uma conscientização, a gente é ali cantando, a gente faz crítica mesmo. Passa uma mensagem. Passa a mensagem. Até quem tiver apaixonado também vai ter letra de amor também. Amor. A ciranda é uma coisa muito linda, mesmo. Quem nunca viu e deseja ver, onde tiver uma ciranda, pode chegar junto, que é uma felicidade. E você vai brincar ciranda até quando? Rapaz, eu tenho um negócio comigo que eu sou assim, eu nasci para cantar, cresci cantando e acho que vou morrer cantando. E se for o caso de um dia alguém dizer assim, rapaz, você não pode cantar, eu acho que é melhor morrer, porque eu só pretendo viver enquanto eu puder cantar. Muito obrigado, satisfação enorme falar com você. Satisfação muito grande.